Bom dia, graça e paz. Sou o pastor Heráclito e quero deixar uma mensagem, uma breve meditação para você nessa manhã. Diz o texto sagrado assim, em Hebreus 11, versículo 1 em diante. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, devidamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas como com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Só até aqui. Eu quero lhe convidar neste dia para que você, em tempos tão difíceis, não pare de acreditar em Deus. Não deixe de confiar no Senhor, que criou todas as coisas, como nós lemos aqui, pela sua palavra. Ele criou, ele formou todo o universo, apenas com a palavra dele. Fé não é algo que apenas deve estar na nossa boca ao falar fé, fé. Como Tiago ele vai dizer que a fé sem obras é morta. Ele diz que a fé, na verdade, ela é o combustível para que a obra de Deus seja feita. Por que eu faço a obra de Deus? Porque eu tenho fé
que essa é a vontade dele, eu tenho fé que ele está vendo, eu tenho fé que ele vai me ajudar, eu tenho fé que eu vou concluir porque ele está comigo, eu tenho fé que Deus está no controle de todas as coisas. O Senhor Jesus, ele, em certo momento, ele vai perguntar: haverá fé na terra quando o Senhor voltar? E a pergunta que eu te faço nesse momento, nesse dia: como está a sua fé? O que está acontecendo contigo, com a sua casa, com a sua família? Não entre em desespero, não desanime, não retroceda. A gente leu aqui o quê? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Creia, confie. Deus, ele tem muito mais do que uma vida terrena para mim e para você. Deus, ele tem proposto a eternidade. E não é uma eternidade marcada por violência, maldade, doença, corrupção, não. Dos nossos olhos, todas as lágrimas serão enxugadas pelo próprio Senhor. Então creia, confia. Não é assim, é muito bom quando a gente vê as circunstâncias favoráveis, isso dá uma certa tranquilidade. Mas o Senhor nos convida a caminhar por fé, porque bem-aventurados são os que não viram e creram, diz o Senhor. A fé é a certeza das coisas que se esperam. O que você está esperando? O que você está esperando vai acontecer. A fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. E aqui nós lemos alguns exemplos dados dos heróis da fé. E só falar rapidamente que Abraão, ele foi posto à prova não só quando Deus chamou ele para sair de casa e ir para uma terra que ele ainda lhe mostraria. Ele creu na palavra do Senhor. Ele creu que o Senhor não iria desapontá-lo. Ele creu. E eu tenho certeza que Abraão também creu quando Deus falou para sacrificar seu filho Isaque. Eu creio que Deus, no coração dele, Deus iria intervir de alguma forma. Ele creu. E quando Deus nos coloca à prova para testar nossa fé, é porque Deus, na verdade, tem planos maiores para as nossas vidas. Por isso, guarde essa palavra nesse dia. Tenha fé. Jesus Cristo disse assim: credes em Deus, credes também em mim. Precisamos crer no Pai, precisamos crer no Filho. O Filho foi enviado, unigênito, para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente só não pode estar convicto da coisa errada, mas se não é nada de errado, confia. Deus hoje quer falar para você isso. Confia, acredite, espera em Deus. Agora, orando, louvando, adorando, fazendo a obra do Senhor. Porque nós lemos aqui o quê? O que a gente leu aqui nos versículos agora? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Ou ao contrário, buscai a Deus enquanto está perto. Invocai enquanto se pode achar. A verdade é que buscai a Deus enquanto
se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Porque vem dias difíceis e quando a noite chegar, será terrível. A luz do dia está presente, porque Jesus é a luz e através do seu Espírito Santo tem revelado a sua palavra para que venhamos crer, confiar nela. A maldade desse mundo, as decepções, aquilo que o mundo tem trazido e pesado sobre a sua fé, precisa ser vencido. Porque esse mundo está condenado, ele vai passar. Mas aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que permanece para sempre. Que o Senhor abençoe a você, toda a sua casa, toda a sua família. Eu quero orar contigo para que Deus possa renovar a sua fé, as suas forças. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nessa hora eu quero orar por esta alma que assiste a esse vídeo. Em nome de Jesus, abençoa a vida dele, abençoa a vida dela, abençoa esta família, abençoa este lar. Abençoa os seus sonhos e projetos. Senhor, acrescenta mais fé na vida dele. Acrescenta mais fé na vida dela. Dá entendimento, dá conhecimento. Deus, em nome de Jesus, eu coloco esta alma que agora recebe esta oração sobre si, diante de ti. Abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém? Até a próxima, em nome de Jesus.